Abre aí em 2 Coríntios capítulo 2, verso 12. Segundo aos Coríntios capítulo 2, verso 12. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já foi tão impactado com uma pregação através do YouTube ou de algum outro canal de rede social? Você foi tão impactado com aquela palavra que você ouviu ela assim, pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Quantos aqui? Gente, essa semana isso aconteceu comigo. Não que não tivesse acontecido antes, mas essa semana isso aconteceu comigo. Eu estava assistindo uma pregação do pastor Ed René Kivitz. Quem conhece o Ed René Kivitz aqui? Quem nunca ouviu nada dele? Vale a pena, viu, irmãos? Vale muito a pena. Ele é um pastor em São Paulo. E a semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, a igreja dele completou 81 anos de história. 81 anos que eles estão ali, inseridos em São Paulo, servindo ao Senhor naquela cidade. E a minha mãe assistiu a pregação, e ela me mandou o link para eu assistir depois. E aí quando foi essa semana, no meu tempo de devocional, eu decidi parar um tempo para assistir essa reflexão que o Ed René fez com a igreja dele, nesses 81 anos de história. Irmãos, a hora que eu terminei de assistir a pregação, eu abaixei a cabeça na mesa lá de casa, e eu comecei a chorar muito, muito. Deus falou muito comigo, e foi tão impactante ouvir aquela mensagem, que eu ouvi ela de novo, e de novo, e eu comecei a ouvir a 4ª vez, mas eu tive que interromper, porque eu tinha que sair, para fazer alguns atendimentos, para alguns compromissos aqui na igreja. Mas eu fui muito impactado com essa palavra, e se você quiser depois desse culto, eu vou postar o link nas minhas redes sociais, se você quiser, você pode assistir depois, eu tenho certeza que vai te abençoar demais. Aí você pode perguntar assim: Vinícius, o que tinha de tão impactante nessa mensagem, que você ficou assim, profundamente tocado? Eita glória, aleluia, né? Agora, os morcegos não apenas voam aqui, irmãos, eles jogam bombardeios, né? Antigamente eles só voavam por aqui, né? O Batman vinha e trazia os amigos dele para o culto, né? Mas agora eles sobrevoam, eles tentam demarcar o alvo, né? No Confrajovem eu já sofri perseguição aqui, né? Na manhã do Confrajovem, queridos, assim, Deus me deu um grande livramento. Eu estava aqui orando e clamando o Pai eterno, quando de repente abri os meus olhos e me desloquei para a direita, e nesse exato momento choveu do céu, mas não foi a glória, foi o cocô desses miseráveis, né? Então, os irmãos vão orando por mim aqui, me cobrindo de oração, amém? Para que até o final do culto, eu não termine esse culto literalmente cagado, amém, queridos? Aleluia, né? Vocês estão rindo porque não é vocês que são alvo desse prejuízo, né? Mas olha só, basicamente o conteúdo da mensagem do Ed é o seguinte: o que é ser igreja? O que a gente chama de igreja? O que é ser igreja? E o Ed René trouxe uma definição tão simples do que é ser igreja, que eu gostaria de começar essa noite, essa mensagem que eu tenho para compartilhar com você, trazendo essa definição do Ed, a partir desse texto que nós vamos ler aqui nessa noite. Segundo aos Coríntios capítulo 2, verso 12 diz: quando eu cheguei a Troade, para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor não havia me aberto uma porta, ainda assim, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, verso 13, ainda assim, não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso,
despedi-me deles e fui para a Macedônia. De acordo com o Ed, o que é ser igreja? Como é que o Ed René definiu igreja para a comunidade dele? Muito simples: igreja são pessoas que em conjunto vivem a vida de Jesus. Igrejas são pessoas que decidiram em conjunto viver a vida do Cristo. Simplificando, ser igreja nada mais é do que compartilhar de maneira tão profunda a vida com uma outra pessoa, ao ponto de você chorar com a dor dela, mas também se alegrar com a alegria dessa pessoa. É desfrutar de um relacionamento tão profundo com alguém, por causa de Jesus Cristo, que você, ao aprofundar o relacionamento com alguém, por causa de Jesus, partilha da alegria dessa pessoa, vivendo a alegria com ela, sorrindo com ela, e ao mesmo tempo partilhando da dor dessa pessoa, do sofrimento dessa pessoa. Mas não apenas isso, irmãos. Ser igreja é você conviver de forma tão profunda com alguém, participando da alegria, participando da dor, que se aquela pessoa não comparece à celebração, se aquela pessoa não comparece ao culto, se aquela pessoa não comparece à célula, se aquela pessoa desaparece da convivência dos irmãos, você está se relacionando com ela de maneira tão profunda, que você dá conta da ausência dela. Porque perceba, o Paulo diz: quando eu cheguei em Troade, uma porta muito grande se abriu para mim. Eu tinha uma porta muito grande para compartilhar Jesus daquela cidade, mas eu não vi ali o Tito. E quem era o Tito? O Tito era alguém que havia aprendido com Paulo a ser discípulo de Jesus. Era alguém com quem Paulo compartilhava as alegrias e as tristezas da vida cristã. Era alguém com quem Paulo havia desenvolvido um relacionamento profundo. Então Paulo, quando chegou a Troade, e uma porta grande se abriu para ele, mas ele não viu ali o Tito, ele deu falta do Tito. O que é que ele fez? O texto bíblico diz que ele abandonou aquela grande porta para ir atrás daquela pessoa que ele deu falta. Ser igreja não é apenas nos relacionarmos de maneira profunda a partir do Cristo, partilhando alegria, partilhando tristeza. Ser igreja é se relacionar com alguém de maneira tão profunda, irmãos, tão intensa, tão íntima, ao ponto de que, se essa pessoa não está presente, a gente dá falta. A gente percebe que essa pessoa não veio, e por causa disso a gente é capaz de parar qualquer coisa só para ir atrás dessa pessoa. A gente é capaz de interromper qualquer atividade que pareça importante, simplesmente para ir atrás de alguém que eu dei falta, de alguém com quem eu me relacionei de forma tão profunda, tão íntima, partilhando da vida de Cristo, que quando essa pessoa não está, ela faz falta. Eu percebo a ausência dela, eu percebo a importância dela na comunidade. E porque ela é importante, e porque a presença dela é importante, se ela não está presente, eu paro tudo, eu vou atrás dessa pessoa, porque nada é mais importante do que essa pessoa. Sabe, o desejo de Deus para nós é que a gente não seja um amontoado de gente, é que a gente seja igreja. O desejo de Deus para mim e para você não é que você entre em um culto, em uma celebração, domingo após domingo, e passe por aqui desapercebido, meu irmão.
sem que ninguém conheça o seu nome, sem que ninguém conheça a sua história, sem que ninguém participe da sua vida. Não, querido, o desejo de Deus é que a gente seja igreja, e ser igreja significa mergulhar na história de alguém, deixar que alguém mergulhe na sua história, participe da sua alegria, participe da sua dor, ao ponto que você se torna importante para essa pessoa, tão importante pela convivência que vocês têm, que se você não vai, a pessoa olha e diz: poxa, o fulano não veio hoje, e ele é capaz de parar qualquer atividade para ligar para você e perguntar: cara, você está bem? Você não foi no culto hoje, está acontecendo alguma coisa? Isso é ser igreja. Porque vamos falar a verdade, todos nós, a começar de mim, queremos fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, em que a gente se sente importante. Ninguém aqui quer ser número, ninguém aqui quer ser dado, quer ser estatística. A gente quer ser visto como pessoa, a gente quer ser visto como gente. A gente quer que as pessoas conheçam a nossa dor, conheçam o nosso sofrimento. A gente quer que as pessoas participem da nossa história, sim ou não? Ou sou só eu aqui? Eu não sei você, mas os piores momentos que eu vivi na igreja de dor, foram aqueles momentos que eu estive na igreja, e estando na igreja, me senti desnecessário para ela. Me senti como se eu fosse apenas mais uma peça, só mais um elemento, mais alguém substituível, alguém que se sair, bota outro no lugar e o negócio continua. Mas não é isso que Deus espera de mim, não é isso que Deus espera de nós. Você consegue entender que o desejo de Deus é que a gente desenvolva relacionamentos tão profundos e tão saudáveis, que a gente participe de maneira tão profunda da história uns dos outros aqui, ao ponto que, se algum de nós aqui não comparecer na celebração do domingo, alguém vai olhar e dizer: cara, o fulano de tal não veio, o que está acontecendo? Eu preciso ligar para ele. Agora, irmãos, eu gostaria muito de desenvolver relacionamentos significativos com todos vocês. Gostaria muito. Mas isso é impossível, queridos. Eu não consigo desenvolver relacionamentos profundos com todos vocês por dois motivos. Primeiro, porque eu sou incompetente. Eu não tenho competência suficiente para fazer isso. Amém? Você pode suportar minha limitação? Segundo, é porque ninguém consegue desenvolver relacionamentos significativos com 1.500, 2.000 pessoas. E aí, você pode dizer assim: mas como é que eu vou viver isso então? A questão, querido, é que Lagoinha, Cristo Vivo, não é pastor Márcio. Lagoinha, Cristo Vivo, Juventude, não é pastor Vinícius, não é pastor Lucinho. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse desenvolvimento saudável de igreja não tem a ver com um indivíduo, tem a ver com cada um de nós aqui. Todos nós somos responsáveis para que as pessoas que fazem parte dessa comunidade experimentem de forma profunda o que significa ser tocado pelo amor de Deus. E às vezes a gente fica esperando que o pastor faça isso, que o fulano faça isso. E irmãos, a gente faz, a gente tenta, mas é impossível fazer com todos vocês. Por isso é necessário que você compreenda que Deus, assim como me chamou, também te chamou, para que você se importe com alguém e abra sua vida para uma pessoa, para que a partir da vida que você vive, suas alegrias e tristezas, alguém possa se sentir importante através de você. Amém, meus irmãos? A pergunta é: como é que a gente coloca isso em prática?
Na prática, como é que a gente faz isso, pastor? Ou como a gente faz isso, Vinícius? Eu vou dizer para você. Você já ouviu falar em algo chamado de mandamentos recíprocos? Alguém já ouviu falar disso? Mandamentos recíprocos. O que é isso? São aqueles textos na Bíblia que contêm a seguinte sentença: uns aos outros. Uns aos outros. Orai uns, servi uns, amai uns, levai os fardos, exortai-vos. Como é que a gente pode desenvolver e ser essa igreja, irmãos? E não apenas um aglomerado de gente que vem aqui no domingo para ouvir um louvor gostoso e uma palavra legal. Vou dizer para você, mandamentos recíprocos. E existem 4 categorias de mandamentos recíprocos, 4. A primeira, são mandamentos que valorizam as pessoas. Diga para quem está perto de você, mandamentos que valorizam as pessoas. Diga para uma outra pessoa, mandamentos que valorizam as pessoas. Deixa eu dizer algo para você aqui, você é importante, meu irmão. Amém, querido? Diga para quem está perto de você, você é importante. E escute aqui, meus irmãos, existem mandamentos dentro dessa categoria de mandamentos recíprocos, que eu e você devemos praticar, simplesmente para que as pessoas se sintam importantes. Você quer ver? Abre aí comigo em 1 João capítulo 4, primeira carta de João, não é o evangelho, primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Existem vários mandamentos, dentro dos mandamentos recíprocos, que expressam valor às pessoas. Eu vou citá-los aqui, não tenho como ler todos os textos, vou apenas citá-los e nós vamos ler esse único texto, mas preste atenção. Dentro dos mandamentos recíprocos que falam de valor, você encontra o amar uns aos outros, aceitar uns aos outros, saudar uns aos outros, ou seja, cumprimentar, fazer questão, ter cuidado uns dos outros, sujeitar-vos uns aos outros e suportar uns aos outros. Todos esses são mandamentos que expressam valor, ou seja, quando você ama, quando você aceita, quando você saúda, quando você tem cuidado, quando você se sujeita e quando você suporta alguém, você está dizendo para essa pessoa, você é importante. 1 João capítulo 4, verso 7 diz: amados, vamos amar, tem alguém comigo aqui? Uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos amar? Ô, gente, pelo amor de Deus, vem comigo em nome de Jesus. Vamos amar uns aos outros. Você e eu precisamos abrir, investir a nossa vida em alguém, permitir que alguém invista na nossa vida, ao ponto dessa pessoa participar de forma tão profunda das alegrias e das tristezas, para que ela se sinta amada, para que ela se sinta quista, para que ela se sinta parte. Amém, irmãos? Segundo, dentro da categoria dos mandamentos recíprocos, você tem os mandamentos que falam sobre valor, e você tem os mandamentos que falam sobre proteção, coisas que você pratica para que os irmãos que congregam com você se sintam protegidos por você. Diga glória a Deus. Abre aí comigo, por favor, em Tiago capítulo 4, aproveita que está bem pertinho.
Tiago capítulo 4, versículo de número 11. Dentro dos mandamentos de proteção estão, preste atenção, não invejar uns aos outros, não julgar uns aos outros, não fazer queixa uns dos outros, não falar mal uns dos outros, não morder e devorar uns aos outros, não provocar a ira uns dos outros, não mentir uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros e perdoar uns aos outros. Mandamentos de proteção. Tiago 4,11 diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Tem alguém comigo aqui? Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como um juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Então quem você pensa que é para julgar o seu próximo? Está na Bíblia, amém? Não fui eu que falei não. Amém? Preste atenção, meu irmão. Existem mandamentos dados da parte de Deus que expressam valor, amor, respeito, carinho, cumprimentar, se importar. Mas existem mandamentos que demonstram que o outro é importante quando você o protege. Quando ao invés de você transformar a falha dele uma oportunidade de chacota, uma oportunidade de você difamar, desferir contra a vida dele, você estende a mão a ele para ser alguém que vai protegê-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós aqui temos pecados. Todos nós aqui temos falhas a serem corrigidas. Como você quer que alguém lide com as suas falhas? Você gostaria que alguém usasse as tuas falhas para denigrir a sua imagem, roubando o teu prestígio, tua aceitação diante das pessoas? Alguém gostaria disso aqui? Então não vamos fazer isso com os outros. Vamos proteger uns aos outros, cuidar uns dos outros, zelar uns pelos outros. E deixa eu dizer mais, gente, esse ano o culto Cristo Vivo completa 10 anos. 10 anos. O ano que vem o Ministério Cristo Vivo completa 10 anos. Fazem 10 anos que eu lidero essa celebração. 10 anos. 10 anos Deus me confiou essa celebração com 7 pessoas. 10 anos atrás, 7 pessoas. Começou lá no auditório do Carisma. 7. E dessas 7, 5 era da banda. Então vocês sentiram a pressão, né? O segundo culto tinha 14 pessoas. O terceiro, 21. E o culto foi crescendo de lá para cá, para a glória do nome do Senhor, amém? Depois a gente saiu do Carisma e foi para o tabernáculo. Depois do tabernáculo, com a ajuda da juventude, do pastor Richard, do pastor Lucinho, estamos aqui no templo. E eu vou dizer uma coisa para você aqui. Nesses 10 anos que Deus me confiou o pastoreio desse rebanho, irmãos, eu tenho muito para melhorar. Eu posso ser um pastor muito melhor para você. Muito melhor. E eu tenho procurado investir nesses aspectos falhos do meu pastoreio, para que você tenha um pastor melhor, para que você possa ser melhor pastoreado. Não tenha dúvida, querido, eu vou acabar falhando com você uma hora ou outra, mas a pergunta é:
Quando eu falhar com você ou você falhar comigo, você vai buscar uma outra igreja ou você vai vir aqui para a gente resolver o assunto? Se algum dia, na condução do meu pastoreio, eu apresentar uma falha, você vai ser como muitos outros, que na primeira falha do pastor, buscam outro lugar para se refugiar e falar mal do antigo, ou você vai ser alguém que vai agir de acordo com a palavra, procurar o seu pastor diante da falha dele e dizer: o senhor falhou comigo e eu quero acertar esse negócio. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: as nossas diferenças, as nossas faltas não se resolvem fugindo, se resolvem perdoando. O princípio bíblico para a solução dos nossos conflitos se chama perdão. E deixa eu dizer uma coisa para você: se a tua expectativa é que eu como pastor nunca fale, você está pondo um jugo sobre mim que eu não sou capaz de carregar, porque eu sou pecador. E como um pecador eu posso falhar sendo pastor, meu irmão? Eu posso falhar. Eu não estou dizendo que eu vou falhar, eu não estou dizendo que eu vou planejar para falhar com você, mas eu estou dizendo que eu falho, porque eu tenho certeza absoluta que você falha como ovelha. Sim ou não? Ou tem alguém aqui que pode bater no peito e dizer: não, eu nunca falho em nada na minha vida como ovelha, como discípulo de Jesus? Bom, se você não espera ser tratado dessa forma, por que você às vezes trata pastores dessa forma? A gente falha, gente. A gente erra. Eu errei muito. Estou aprendendo muito. Mas eu espero que você não transforme os meus erros numa oportunidade para arrancar a minha cabeça, assim como eu não quero transformar os seus numa oportunidade para arrancar a sua. Amém, irmãos? Mandamentos que valorizam. Segundo, mandamentos que protegem. Terceiro, mandamentos que contribuem para o crescimento uns dos outros. Diga glória a Deus. Abre aí comigo, por favor, em Hebreus. É um pouquinho para trás de Tiago, é o livro anterior, Hebreus capítulo 3. Olha os mandamentos que falam sobre edificação, sobre crescimento. Eu já estou acabando, amém? Preste atenção. Edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, falem com salmos, hinos, cânticos espirituais uns aos outros. Hebreus capítulo 3, verso 12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos desde o princípio. Ensinar uns aos outros. Mandamentos que valorizam, mandamentos que protegem, mandamentos que contribuem para o crescimento. E por último, e nós vamos encerrar, mandamentos de serviço. Fica de pé no seu lugar, por favor, e abre comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Tem alguém comigo aqui?
Gálatas 6, verso 2. Os mandamentos que expressam serviço são: sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, sejam hospitaleiros uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros e orem uns pelos outros. Cara, você já teve a experiência de, no meio de um turbilhão, alguém ligar para você e falar assim: cara, eu estava orando aqui e Deus me mandou orar por você? Quem já teve essa experiência aqui? É bom ou não? Sim ou não, queridos? Gálatas capítulo 6, verso 2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Cara, Deus te chamou para andar ao lado de alguém, para que através do seu serviço, o peso na vida de uma pessoa possa ser aliviado. É isso que é ser igreja, irmãos. Ser igreja é viver a vida comum de Jesus. Ser igreja é se relacionar de maneira tão profunda com alguém, ao ponto de partilhar alegrias e tristezas, de mergulhar tão profundo na vida de alguém, ao ponto dessa pessoa se tornar importante. Se ela não comparecer, ela faz falta, e essa pessoa é tão importante que você é capaz de parar qualquer coisa, só para ir atrás dela. A gente vive isso valorizando pessoas, a gente vive isso protegendo pessoas, a gente vive isso trabalhando para o crescimento de pessoas, a gente vive isso servindo pessoas. Eu quero ser igreja com você, meu irmão. Eu não quero ser um amontoado de gente num domingo. Essa celebração já chegou a ter 3.000 pessoas. Mas cara, será que é só um auditório cheio que mostra a qualidade do cristianismo que nós estamos vivendo? Ô meu irmão, eu não quero um auditório cheio só. Eu quero um auditório cheio de gente vivendo a vida de Jesus. De gente que senta e que conversa um com o outro, que olha nos olhos, que sente a dor, que chora junto. E não um monte de gente que senta aqui, vai embora no domingo, tanto faz, tanto fez, ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, nem como está a vida. Ô gente, ninguém quer ser igreja assim não, a gente quer ser uma igreja em que a gente se sente importante, que a gente se sente singular, sim ou não? Então vamos ser essa igreja, irmãos, porque essa igreja não se constrói com o indivíduo não, essa igreja se constrói na coletividade de um povo. Essa igreja se constrói com gente decidida a viver e praticar aquilo que a Bíblia fala e ensina sobre ser igreja. Feche seus olhos. Deus, transforma-nos de um monte de gente junta em uma igreja de verdade. Faça-nos viver igreja, Senhor. Deus, planta pessoas na nossa história, planta famílias na nossa vida, planta amigos que vão fazer diferença.
Deus nos planta na vida de alguém para fazer diferença na vida de uma pessoa. Deus planta a minha família na família de alguém, para que eu seja diferença na vida de uma pessoa. Deus, deixa as minhas mãos serem para alguém as tuas mãos. Deixa os meus braços serem para alguém os teus braços. Deixa a minha palavra ser a tua palavra para alguém no meio da dor dela. A minha súplica ser o teu consolo em meio à angústia de alguém. Deus, me faz ser igreja com esse povo, e faça-nos ser igreja como teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nos GCs, ó Deus, nas ações de solidariedade, de evangelismo, faça-nos ser igreja para aqueles que não têm igreja, para aqueles que estão aí fora e não conhecem o amor que nós conhecemos, e muitas vezes não temos vivido pela falta, Senhor, de prática da nossa parte mesmo. Faça-nos ser igreja, não importar com o carente, com o necessitado, com o presidiário, se preocupando, Senhor, com aquele que está enfermo no hospital. Faça-nos preocupar, Deus, faça-nos ser igreja. Faça a Lagoinha, Senhor, ser cada vez mais igreja, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Quem crê, diga. E se você quer ser igreja com a gente, talvez você está aqui hoje, nos visitando, você ainda não é igreja com a gente. Existe um passo muito importante que alguém precisa tomar na vida dele para ser igreja, que é o confessar Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você não vira igreja quando você recebe uma carteirinha de membro. Você não é igreja só porque você frequenta um culto. Você é igreja quando você diz: Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. E você passa a viver essa vida de Jesus com outras pessoas. Talvez você ainda não é igreja, você não confessou Jesus Cristo ainda, mas você quer ser igreja hoje. Você quer ser importante para alguém, notado por alguém. E a gente quer receber você. Sabe, nós queremos, a gente não sabe tudo, pelo contrário, a gente é uma igreja cheia de falha, nós estamos aprendendo isso. Mas se você quiser caminhar com a gente, aprender com a gente, tem lugar para todo mundo. Eu queria fazer essa pergunta nessa noite. Existe alguém aqui no nosso meio que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, de ser igreja, e você diz: hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para Jesus, eu quero isso, eu estou fora da igreja, eu estou desigrejado, mas eu quero voltar para Jesus. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje, e quer receber oração nesse sentido? Você quer entregar a sua vida a Jesus, ou você quer voltar para Ele? Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você. Tem alguém? Tem uma moça aqui na frente, tem mais alguém? Levanta bem alto, por favor. Lá em cima, tem mais aquele jovem lá, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Gente, vocês podem ficar felizes comigo, por favor? Existe mais alguém? Você pode vir aqui pertinho de mim, por favor? Vem cá, cara, vem cá, por favor, deixa eu orar com você. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? Tem? Você quer? Pode vir cá, cara, vem cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Glória a Deus. Mais alguém? Levanta uma das suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou só esperando aquele jovem bonito que está descendo. Glória a Deus. Deus trouxe alguém bonito para a gente ver hoje. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a vida dele. Vem cá, cara. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém? Levanta uma das suas mãos. Eu quero orar por você, se você permitir. Glória a Deus, glória a Deus. Como é seu nome? Adriele. E o seu? Jonatas. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode estender suas mãos para cá? Nós vamos orar pelo Jonatas. Nós vamos orar pela Adriele.
Alguém quer ser igreja com eles aqui? Tem alguém que quer servi-los, que quer protegê-los, quer amá-los, quer mostrar para eles que eles são importantes? Alguém aqui? Glória a Deus. Então estenda suas mãos para cá. Me ajude a orar, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, obrigado por essas vidas que se entregam ao Senhor. Diga: Pai, nessa noite nós os recebemos na nossa família. Diga: e oramos para que a mesma graça que nós recebemos do Senhor e o mesmo Espírito que recebemos do Senhor venha sobre eles, que juntos nós possamos viver a sua vida para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudi-los, por favor. Glória a Deus. Valeu, Jonatas. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, se vocês permitirem, esse pessoal de colete queria anotar o nome de vocês, o telefone, para a gente poder ligar para vocês, para ter contato mesmo, pode ser? Então podem acompanhá-los, por favor. Enquanto eles saem, vamos aplaudi-los mais uma vez. Vamos aplaudir forte. Glória a Deus. Olha para quem está pertinho de você e fala para ele: meu irmão, você é importante. Amém, querido? Quando você não vem, você faz falta. Olha só, gente. Aqui às vezes é difícil dar falta de todo mundo, né? Mas às vezes eu dou falta de algumas pessoas, né, Glauco? Né, Isabela? Às vezes eu dou falta de uns indivíduos. Aí eu ligo e falo assim: ô, ser humaninho, não vi você lá, ser humaninho. Então, se você está aqui e você está sentindo falta de alguém, às vezes você conversou com a pessoa, pegou o contato na rede social dela, cara, manda uma mensagem e fala: irmão, você não foi no culto, senti sua falta, você está bem? Está tudo bem com você? Amém, irmãos? Vocês podem me ajudar nesse sentido? Quem pode me ajudar? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, seja sobre o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga. Dá um abraço quem está perto de você. Vai na graça, vai na paz. Como diz o nosso querido pastor Márcio, vai viver a melhor semana da sua vida. Para você que nos assistiu aí pela Rede Super ou pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigado, que Deus te abençoe. Olha, se você quiser, daqui a pouquinho eu chego em casa e já vou postar na minha rede social essa pregação que eu falei, tá bom? Você pode me seguir lá, Vinícius Zulato, meu nome, Zulato é Z-U-L-A-T-O, vai estar lá no Facebook, vai estar lá no Instagram, vai estar tudo lá, tá bom? No Twitter. Então se você quiser, me segue lá e você vai poder ver a pregação, vou postar o linkzinho lá, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela sua presença. Vem participar um dia com a gente aqui, por favor, em nome de Jesus, amém.